Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está começando mais um podcast Mundo em uma Hora. Bem-vindos a todos que estão aqui com a gente. Queria agradecer ao Joe Goldberg, marxista, que se tornou membro bronze no último programa. Muito obrigada e bem-vindo, camarada. O nosso podcast é gravado. Hoje é 7 de fevereiro e todo mundo lembra de dar uma curtida no nosso vídeo, divulgar o nosso programa, o nosso canal, se tornar membro da Causa Operária e também curtir o canal Internacionalismo, onde a gente coloca vídeos sobre política internacional e todo mundo acompanha lá, quase todo dia tem vídeo novo e todo mundo pode acompanhar, se tornar membro. Quem puder fazer um superchat, mandar um super sticker, contribuir para a Causa Operária TV. Lembrando que nós somos uma imprensa marxista de operários, voluntários, sem financiamento do imperialismo, de ONGs imperialistas, como a gente vê espalhado aí no resto da esquerda. Então, para a gente continuar podendo fazer o nosso trabalho, a gente agradece todo mundo que puder contribuir, divulgar, qualquer jeito que você puder contribuir aí já ajuda. Eu estou aqui com a minha companheira Júlia Scalvenzi e o companheiro Tiago Assad. Hoje a gente vai falar de Honduras. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, compas. Vamos lá para mais um podcast. Assad. O Assad deve estar por aí. A gente vai falar de Honduras, que é... Opa, agora? Desculpa. Agora estamos falando. Não tinha conseguido abrir meu áudio, mas eu queria dar boa tarde também a todos os companheiros. Reforçar aqui também, André, o bom exemplo aqui do companheiro Joe Goldberg, marxista, né? Só reforçando aqui o exemplo para que os demais companheiros que apoiam os nossos conteúdos sigam esse exemplo e considerem tornar-se membro do canal e inscrever-se também no internacionalismo. Honduras, né, Adri? Você já estava introduzindo o assunto aqui, tem muita coisa. Antes da gente entrar, eu queria lembrar também da Universidade Marxista, universidademarxista.pco.org.br. A gente está começando as inscrições para o curso de História do Brasil, que vai ser essencial esse ano. O companheiro Rui Costa Pimenta vai estar dando uma aula maravilhosa sobre a história do Brasil e todo mundo deve correr lá no site e fazer a inscrição. Pois é, gente, Honduras. Honduras foi o primeiro país dessa última onda de golpes na América Latina. Foi Honduras, né? Eu lembro que a gente fez aqui em Nova York um evento para fazer propaganda da campanha do Lula livre, quando o Lula estava preso, e vieram companheiros de Honduras contar que o que estava acontecendo no Brasil tinha acontecido também em Honduras, e contaram um pouco para a gente. Os Estados Unidos arrasaram o país, sempre arrasaram, mas depois do golpe de 2009, especialmente. Foi a 28 de junho de 2009, o presidente Manuel Zelaya foi derrubado num golpe de Estado que foi engendrado pela oligarquia de Honduras e pelo governo dos Estados Unidos. E as repercussões do golpe a gente vê até hoje. Eles já tinham, antes na época da campanha do Lula livre, eles já tinham aí 7 anos de experiência com o regime golpista, né? Para saber muito bem quais eram as consequências práticas, né, do que o imperialismo estava fazendo no Brasil, né? O Honduras foi o país que inaugurou essa temporada aqui de golpes de Estado na América Latina, né?
E as consequências para o povo hondurenho foram muito duras. A gente já chegou a destacar isso em um programa anterior, mas estamos retomando aqui as discussões sobre Honduras, porque muita coisa está acontecendo lá, né? A companheira Lucy Pagoda Quezada, que é de Honduras, veio na nossa palestra e a gente viu o desespero no rosto dela estampado. Mas o que Honduras mostrou foi uma organização grande do povo contra o golpe. A gente vai falar sobre isso. Primeiro eu queria falar por que o Zelaya foi derrubado, né? O Zelaya, que era um filho de fazendeiro, empresário, ele não era uma pessoa revolucionária, ele era um presidente nacionalista. E o partido dele, o Partido Liberal de Honduras, não tinha uma radicalização que mostrava que ele deveria ser vítima de golpe. O que tinha era um governo nacionalista. Em 2006, ele começou com uma agenda de reformas. Ele introduziu a educação pública gratuita para crianças, ele aumentou o salário mínimo, fez uma série de políticas de assistência social, incluindo transferência de rendas e eletricidade gratuita, que a gente vai ver que a Xiomara fez também, agora que ela ganhou. Até coisas de mulheres, tinha um decreto lá que proibia pílula anticoncepcional de emergência, ele liberou, e além disso, ele integrou Honduras na ALBA, né, na Aliança Bolivariana para os Povos da nossa América e da Petrocaribe. Então, ele chegou mais perto de Cuba, da Venezuela, fez esse acordo com o Petrocaribe, que fornece o petróleo venezuelano. Então, ele deixou muito bravas as companhias internacionais tipo Esso, Shell, Texaco. Eles tinham uma relação com os médicos cubanos. Os médicos cubanos estavam em Honduras desde 98. Depois, em 2009, centenas de hondurenhos foram para a escola de medicina em Cuba. E essas reformas todas irritaram a oligarquia e também Washington, né? E ele acabou levando o golpe. E agora, recentemente, a mulher do Zelaya, Xiomara Castro, foi eleita presidente. Então, a gente vai analisar um pouco como que se deu essa passagem pelo golpe. Desde o golpe de 2009, o país afundou e foi liderado por uma extrema-direita horrível. A gente vai falar sobre isso. E a Xiomara agora está de volta, tentando retomar o papel da esquerda para tentar reconstruir o país. Opa, sobre a posse a história de Honduras desde então é muito conturbada, mas a partir já do começo da década passada, as mobilizações populares elas começam a pipocar em Honduras. E teve recentemente uma entrevista aqui de um dirigente do Partido Livre, o Rafael Alegria. Eu considero uma entrevista muito interessante aqui para o Portal Vermelho, onde ele fala um pouco disso, de que desde 2013 a oposição ao golpe, né, os partidários do Zelaya, que estavam contra o golpe de Estado em Honduras, desculpa, eles já tinham condições de vencer eleitoralmente as eleições, né?
que, dessa forma, mas isso que fica muito claro no desenvolvimento da situação, faltava uma mobilização decidida a enfrentar nas ruas o regime golpista, que vai ser o grande diferencial, sobretudo nas eleições agora. Em 2017, se não me engano, foi a última eleição que teve, e já foi uma eleição muito violenta, teve muitas mortes, inclusive, de militantes de esquerda, mas em 2020 e agora 2021, né, que teve a eleição, já ficou claro que esse regime estava completamente podre, já era insustentável e a população estava vinha num ascendente de protestos cada vez mais violentos, queimando fazendo um protesto assim, queimando assim, colocando fogo na rua mesmo. Eu tava tentando lembrar aqui agora onde que foi que teve fogo até, mas o, o caso é que a própria mobilização popular muito radicalizada, particularmente após a denúncia lá de que o presidente do país, o Hernandes, ele estava envolvido com o narcotráfico, né? Isso foi uma coisa muito explorada pela oposição, mas juntou isso aí com as condições de vida muito duras da população, e a partir de então já ficou impossível pro governo golpista de Honduras manter a sua governabilidade, né? Isso Parênteses, que... Bashar. Oi? Um pequeno parênteses, não sei se o pessoal vai lembrar, mas até no episódio que a gente falou sobre Honduras, a gente relembrou de uma entrevista que o companheiro Vasco fez com o Manuel Zelaya, que tá aqui na Causa Operária TV. Eu não lembro se foi 2020, 2019, mas o pessoal pode procurar, eu até vou ver de colocá-la aqui na descrição, onde ele fala também sobre a importância da mobilização popular e como a falta dela possibilitou o golpe. Sensacional, nosso companheiro Eduardo Vasco. Você quer continuar, Sádio? O que eu queria falar... Você quer continuar? Só colocar aqui que teve esses protestos, esses mais radicalizados, sobretudo, eles começam em 2021. No primeiro momento, eles foram suspensos por causa da pandemia. A exemplo do que aconteceu no resto do mundo, o Fique em Casa acabou se impondo lá também. Mas por volta do final do ano, a partir de novembro de 2021, os protestos retomaram, e isso... Não, peraí, eu tô fazendo... me atrapalhando aqui um pouco com as datas. Mas o caso é que os protestos eles retomaram com muita força em 2020 já. E o governo ele se tornou insustentável, e eles acabaram tendo que ceder agora, não por uma vitória eleitoral, mas por uma mobilização muito radical da população, que se impôs aqui, não só votando, mas indo às ruas, garantindo que a presidenta eleita Xiomara Castro, inclusive, fosse empossada, que foi uma missão aqui, que é uma coisa que a gente vai tratar melhor no podcast, né? Uma luta, né? A entrevista com o Manuel Zelaya está no Conexão América Latina número 27, de um ano atrás. O Zelaya, ele tomou o golpe porque ele já vinha mobilizando a população. Quando ele era presidente, lá em Honduras os presidentes só podem ter um mandato, não tem reeleição. E para as eleições de 2009, ele tinha proposto, além de votar para o presidente, fazer votação para o Congresso, para funcionário municipal e para uma Assembleia Nacional Constituinte. Que a Constituição que existia, eu não sei se é a mesma até hoje, era uma Constituição que tinha sido feita logo depois de um longo período de ditadura militar. Os Estados Unidos impõem a ditadura militar como impuseram em toda a América Latina. Em Honduras foi de 55 a 82.
Então, eles têm uma Constituição de 82 que ainda era regida pela aquela mentalidade da ditadura militar e defendia os interesses das empresas norte-americanas, como a United Fruit, que a gente lembra das repúblicas das bananas, né? Então, o Zelaya começou esse movimento popular para fazer uma nova Constituição. E aí ele propôs que o público votasse no referendo em 2009 para ver se deveria ter essa nova Assembleia Nacional Constituinte. E foi no dia desse referendo que ele foi preso. Os Estados Unidos e as oligarquias fizeram uma campanha falando que ele estava querendo se reeleger, o que não é verdade, e levaram ele para uma base militar dos Estados Unidos, que, se não me engano, é uma das maiores bases da América Latina, que é a base aérea de Sotucano, em Palmerola, que é perto de Tegucigalpa. E a partir daí, o Roberto Micheletti virou presidente. E desde então, até a Xiomara ganhar, todos os presidentes foram apoiados pelos Estados Unidos, tinham poder sobre forte regime militar, eles tinham o exército do lado dele, o exército de Honduras, que é treinado pela Southcom, que é aquela parte dos Estados Unidos que treina os exércitos na América Latina, e teve eleição sobre o regime militar, que depois que... Então, o que a gente teve aqui foi, deixa eu ver os presidentes, todos do Partido Nacional, que é o partido da direita, o Roberto Micheletti, de 2009 a 2010, o Porfírio Lobo Sousa, 2010 a 2014, e o Juan Orlando Hernandes, de 2014 até a Xiomara ser eleita. Como consequência do golpe, a taxa de pobreza de Honduras aumentou muito. Os dados que eu tenho aqui de 2018, 62% da população vive na pobreza, com 38% na extrema pobreza. É uma loucura você pensar que quase 40% do país mora na extrema pobreza, vive na extrema pobreza. E as ações principais dos presidentes ditadores da direita foram reverter os avanços que o Zelaya tinha feito, né? Eles impulsionaram uma série de leis para privatizar a energia, privatizar a água, privatizar a previdência social, a saúde, a educação e o setor da mineração. Então, dá para ver que os Estados Unidos estavam de olho ali, não só na parte geográfica, mas também nas riquezas minerais de Honduras. O que causou a expulsão, eles fizeram um tanto de concessão de mineração, de hidrelétrica, e causou a expulsão de vários pobres indígenas das suas terras, o que virou um problema para os Estados Unidos, né? A gente viu, quem lembra aí das imagens das caravanas de migração para o México e os guardas do Biden de cavalo, chicoteando o pessoal, toda essa crise que está tendo na fronteira dos Estados Unidos com o México, muito vem dos problemas de Honduras. E os presidentes, os presidentes da direita, eles governaram com muita repressão. Eles criaram agências de repressões novas, mas o povo de Honduras nunca
se deixou vencer. Teve muitos movimentos sociais, políticos da esquerda, que se uniram e formaram uma Frente Nacional de Resistência Popular, logo depois do golpe. E em 2011, a Frente Nacional de Resistência Popular, junto com outros movimentos, sindicatos, eles lançaram o partido da Xiomara, que é o Partido Liberdade e Refundação, o Partido Livre. Então, muitas das manifestações aconteceram desde essa época do pessoal organizado nessa frente aí. Uma das pessoas que virou um pouco de ícone da resistência foi a Berta Cáceres. A Berta Cáceres Flores era uma líder de uma comunidade indígena. Numa dessas concessões, privatizações, o país foi invadido por empresas transnacionais, né? E ela estava numa região que parece que ia ter uma hidrelétrica, tinha uma empresa chama DESA, que é uma empresa de uma das mais poderosas famílias de Honduras, os Atalas Ablás. E eles foram fazer uma manifestação e o exército caiu matando, atirando nos manifestantes, mataram uma pessoa, Tomás Garcia, e ela virou uma líder mais forte, assim, ela falava muito. Tem uma frase da Berta Cáceres que eu queria ler sobre por que o Zelaya tomou o golpe. Ela falou: por causa dos ricos, dos oligarcas e da extrema-direita, com apoio da máfia de Miami e da contra-revolução de Cuba e Venezuela em Miami. Esses são os consultores golpistas. Sua preocupação é que o povo hondurenho possa decidir o que fazer com os recursos estratégicos como a água, as florestas, a terra, a nossa soberania, nossos direitos trabalhistas, o salário mínimo, os direitos das mulheres, os direitos constitucionais, a autodeterminação dos povos indígenas e negros. Então, era bem identitário. Tantas coisas que nós, como hondurenhos, sonhamos a possibilidade de ter um Estado e uma sociedade inclusiva, democrática, equitativa e com a participação direta do povo. Os oligarcas golpistas sabem de tudo isso. Por isso houve um golpe. E esse golpe é contra todos os processos de libertação do nosso continente. Ela começou a dar muitas entrevistas. 3 anos depois dessa manifestação que ela participou lá, o exército entrou na casa dela e matou, e a matou. Tem provas, assim, conversas no WhatsApp que mostram a relação da família que é dona que virou dona, né, da hidrelétrica, processo lá de hidrelétrica, e do pessoal que matou, mas como em toda ditadura, os assassinos não foram presos. Um dos assassinos, um dos chefes lá, ele comprou uma casa de quase $2 milhões no Texas, estava fugindo para o Texas, parece que ele foi preso, mas eu acho que não teve muitas consequências. E o que a Lucy, essa amiga de Honduras, o que mais dava desespero era isso. Os Estados Unidos estavam apoiando uma série de presidentes golpistas que estavam diretamente ligados com o tráfico de drogas. Eram traficantes que depois até os Estados Unidos tiveram que assumir que eles eram traficantes. Teve o irmão do Hernandes, o Tony Hernandes, e o ex-presidente Porfírio Lobo foram acusados de usar tráfico de drogas para afirmar poder e controle em Honduras. Em 2018 teve um caso que foi aberto aqui em Nova York,
que eles ligaram o Tony Hernandes com o Joaquim El Chapo Guzmán. Então, a gente vê aí como os Estados Unidos, o imperialismo, arrasou esse país. Então, é muito importante essa volta da Xiomara à frente do Partido Livre, e ela está sofrendo muitas dificuldades, né? Só Até uma coisa. Desculpa. Pode falar. Não, desculpa, acho que você ia concluir já, né? Não, até para conseguir tomar posse foi uma. A gente viu as imagens no Congresso, os deputados saíram no soco, né? Foi uma coisa linda mesmo. Mas um ponto interessante disso daí é porque assim, o regime do Hernandes é uma coisa tão. Aquele bicho feio, mas tão feio, tão horripilante, que os Estados Unidos, para se desvencilhar disso, fizeram essa operação aí de prender o irmão dele e falar assim, não, esse povo aqui é tudo maluco mesmo, é traficante, é não sei o que lá. Mas não vamos nos enganar, né, companheiros? Eles estavam fazendo tudo isso apoiado pelo imperialismo, pelo governo americano, sobretudo, que age com total anuência a todas as barbaridades. O caso é que o regime golpista, sobretudo a partir de Hernandes, ele ganha uma escalada assim muito acentuada de brutalidade. A Adri tem uns números ali que a gente estava conversando, mas foram muitos mortos políticos durante o regime dele. Inclusive essa questão da explosão das mortes violentas no país, que acontece a partir do movimento, a partir do golpe. E uma política de cerco mesmo, porque de um lado você tinha isso, a ditadura matando gente à torta e direito na rua, e as pressões econômicas também, levando a população à miséria. E aqui fica uma dica também aqui para os companheiros que quiserem se inscrever no curso que ainda está acontecendo sobre o stalinismo. Em uma das aulas, o companheiro Rui fala sobre essa relação histórica aqui muito conhecida dos Estados Unidos com seus aliados, como eles são gratos, a noção de gratidão do imperialismo é uma coisa muito peculiar, né? Eles sustentaram esses golpistas aí até o último momento e agora já estão botando os caras na cadeia, né? E quando eles viram que não tinha mais como sustentar esse governo de jeito nenhum da forma como estava, eles foi feito aqui, claro, não foi uma concessão só do imperialismo, o imperialismo foi obrigado a aceitar a vitória eleitoral da Xiomara Castro, mas a gente já vê que isso começa com uma série de crises que inclusive fizeram uso aqui de elementos do próprio partido da presidenta eleita, o Partido Livre, liderados aqui, uma ala muito direitista do partido, liderada pelo Jorge Calix, acho que é assim que pronuncia, que liderou uma dissidência lá para melar o acordo que o governo tinha feito, o governo agora empossado tinha feito, para eleger o presidente do Congresso hondurenho. Isso foi feito toda uma demagogia por parte dessa ala direitista do partido de que o presidente do Congresso hondurenho teria que ser alguém do próprio Partido Livre, enquanto o governo mesmo estava apoiando Luiz Redondo, do Partido Salvador de Honduras, PSH. E o que a gente teve foi um racha aqui no partido com esse elemento aí ultra-esquerdista sendo apoiado massivamente pelos golpistas, pelo Partido Nacional do presidente Hernandes, do ex-presidente agora Hernandes, né? E o Partido Liberal. Ambos os partidos aqui de características bem fascistas mesmo, inclusive como se revela pela análise dos governos que eles fizeram.
E uma coisa que ficou muito clara foi uma tentativa de tutelar o regime, já que não foi possível impedir nem a eleição e impedir a posse estava uma coisa difícil também. Eles estavam tentando reproduzir em Honduras uma operação parecida com a que ocorreu aqui no Brasil, quando a presidenta Dilma foi eleita e teve o seu governo tutelado pelo MDBista Eduardo Cunha. Ele estava à frente do Congresso Nacional e fazia todo aquele tipo de loucura lá, todas aquelas manobras para impedir o governo de governar. A diferença é que, acumulando a experiência histórica disso, uma outra medida muito positiva do Partido Livre e da presidenta Xiomara Castro é que isso não foi aceito de graça, essa traição dos dissidentes lá. Eu não lembro agora se foram 13 dissidentes, ou um número até um pouco maior, mas eles foram muito decididos no enfrentamento a isso e chamaram uma manifestação de rua em Tegucigalpa mesmo, Tegucigalpa, desculpa, para o próprio dia 25, quando o Congresso ia dar posse para o novo presidente. Você vê Foram que tem... 27. Oi? Foram 20 dissidentes. 20 dissidentes, perfeito, Júlio. E você vê que a coisa, ela tá... a vitória eleitoral da Xiomara Castro, ela não trouxe aqui, necessariamente, uma estabilidade política favorável para a esquerda, porque esse governo aí já está sendo atacado desde antes da posse, né? Inclusive, ele vem sendo fruto, inclusive, dessas manobras que fazem uso de elementos corruptíveis aqui do próprio partido, da esquerda hondurenha, né? Fica a dica também para aqueles que acham que setores da esquerda não podem ser comprados pelo imperialismo. A gente tem um caso aqui muito concreto de que coisas assim são corriqueiras, tá, pessoal? Pessoas financiadas pela CIA podem sim estar a serviço da CIA, isso não é uma coisa tão estranha quanto alguns querem acreditar, sendo irônico aqui com pessoas não presentes. Mas o caso é que isso foi enfrentado e você vê que também, apesar de tudo, existe uma debilidade grande do regime, porque o comentário geral na imprensa agora é que Honduras tem dois congressos. Tem o congresso presidido por Jorge Calix e o congresso presidido por Luiz Redondo. Um foi, digamos, o oficial, porque, de uma certa forma, ele foi eleito, apesar de uma forma estranha, foi virtual a eleição, eles não quiseram ir para o Congresso para não se enfrentar com o povo, mas se a gente for, assim, muito rigoroso com os ritos, né, esse seria o Congresso oficial. Contudo, eles tiveram medo de enfrentar a mobilização que se formou na capital hondurenha, em Tegucigalpa, e acontece que o governo está reconhecendo o parlamento eleito nessa manifestação, durante essa manifestação, dirigido por Luiz Redondo. E aí você já tem uma crise estourando aqui no país, porque como que funciona dois congressos, né? É uma coisa muito estranha isso. A esquerda, nesse sentido, ela se mostra muito decidida a enfrentar essa mobilização golpista aqui, que é uma coisa que a gente tem que destacar como um fator positivo para uma iniciativa positiva também para enfrentar o golpe, né? E na sequência dessa crise aberta aqui no Congresso para deslegitimizar também, deslegitimar, desculpa, tá difícil aqui, mas vai sair. A extrema direita, os golpistas, né? A Xiomara Castro mostrando uma força política muito grande. Ela foi fazer a posse dela num estádio de futebol com 30 mil pessoas lá presentes, quer dizer, não foi uma coisa, uma demonstração muito importante de ser feita. A ex-presidenta Dilma estava presente,
O próprio discurso dela é bem, apesar de algumas coisas que a gente destacou antes, como no programa anterior, como negativas, eles deixarem em suspenso a questão da Assembleia Constituinte. Ela já fala, por exemplo, em socialismo. Ela já começa a fazer um discurso inicial bem radicalizado, mostrando que estão dispostos sim a enfrentar essa briga, que é uma coisa muito positiva, né? Quanto mais eles se deslocam para a esquerda, maior a crise também do imperialismo, que sem essas manobras palacianas não tem controle nenhum no país, né? Isso fica muito claro quando toda a radicalidade da mobilização popular se impõe, né? Acho interessante os efeitos da polarização, né? Tem muita gente que eu vejo que reclama, inclusive da esquerda, que fala, não, que é polarização, não, e não sei o que, o radicalismo, e não dá nada isso, só serve pra tirar uns monstros da jaula e não sei o que. Mas aí a gente vê o real efeito, vamos dizer assim, de um mundo praticamente polarizado, né? Quando as pessoas realmente mostram as suas faces, principalmente nesse momento que o imperialismo está aí cada vez mais acirrado e cada vez mais na decadência, a gente vê o que a pressão popular consegue fazer, né? Os efeitos, vamos dizer assim, a força do povo, a força da população. Apesar da Xiomara não ser exatamente a pessoa mais radical do mundo, né? Pelos diversos exemplos que foram citados aqui, a gente vê como uma coisa dessas, né, essa radicalização, levou ela efetivamente para a esquerda, que é uma medida que a gente vem falando aqui há muito tempo, inclusive usando como exemplo o próprio Lula, né, que a gente não necessariamente concorda com o programa dele, né, aliás, a gente não concorda com o programa dele, mas a gente apoia porque ele é um fator de mobilização das massas e é o nosso dever pressionar ele para ir para a esquerda. A mesma coisa, então, com a Xiomara e com diversos outros presidentes de esquerda na América Latina. Aqueles que são efetivamente de esquerda, não presidentes como o Gabriel Boric, por exemplo, que está completamente a serviço do imperialismo, né? De esquerda não tem nada, puro identitarismo, aquilo lá é pura demagogia. Mas aí você vê que interessante, a mina já chamou uma mobilização, já tá tomando os caminhos certos aí para efetivamente construir um governo popular, né? Um governo das massas. E a gente espera que atitudes como essa, mais uma vez citando Lula, incentivem ainda mais a população de outros países da América Latina e até do mundo, né, de certa forma, a tomarem a mesma atitude, vários governos a mobilizarem o povo, a realmente seguirem por esse caminho, porque é uma das formas mais eficientes de se combater o imperialismo e de sobreviver na crise mundial que a gente vive hoje. Outros exemplos que a gente tem por aí, um pouco diferentes, né, mas tem, por exemplo, a questão do Talibã no Afeganistão, ou, ou do Mali, né, que nem a gente falou num dos últimos episódios. O pessoal agora, se o pessoal for procurar a imagem do Mali, por exemplo, eu achei ótimo um vídeo que eu vi esses dias, o pessoal lá criou um boneco de papelão do Macron e tá com fogo. Lindo, cara, perfeito. É tipo aquela vez que os haitianos tacaram fogo numa bandeira dos Estados Unidos, sabe? Não tem coisa melhor do que a revolta popular, cara. Esse é o caminho para radicalização, esse é o caminho da luta, o caminho que os governos precisam seguir, mobilizar a população para conseguir se sustentar no meio dessa loucura toda que a gente vive. Ainda mais com Biden cada vez mais acirrado, né? A gente vê a questão da Ucrânia que a gente falou no podcast passado, questão da China também, da Rússia. Então, tem diversos fatores que reforçam que esse é o caminho que a gente precisa seguir. A Xiomara quer falar, Sati? Pode falar primeiro. Só uma coisinha rápida aqui, Adri. É porque a Ju colocou aqui a situação a diferença entre a Xiomara Castro e o Boric. Tem outro ponto aqui também, que o super esquerdista Boric, o grande revolucionário aqui da classe média, ele está contra o indulto presidencial, que ele não vai perdoar aqui os presos políticos do Chile, né? Que perderam o olho, perderam a vida, perdeu tudo lá, esse pessoal se lascou de tudo que é jeito. Outro ponto muito positivo aqui da Xiomara Castro é justamente que ela já anunciou também
a anistia para os membros do governo os presos políticos durante o golpe do Manuel Zelaya, né? O pessoal que os golpistas prenderam sobre acusações de corrupção, de qualquer coisa que eles queriam acusar, né? Ela já está libertando. Outro fator muito positivo aqui também, né? Mas só esse adendo aqui. Ela está... Imagina, se para o Brasil já é difícil, imagina Honduras, que é aquele país pequenininho do lado dos Estados Unidos, né? A pressão é muito grande, mas a gente viu, a Dilma estava lá na posse dela, o Vladimir Cerrón estava, não sei se ele estava lá, mas ele postou, que é do Peru Libre, né? Postou apoio a ela. E uma das primeiras notícias é que ela estava meio que virando as costas para Taiwan e querendo se aproximar da China. A gente viu a Argentina, o Alberto Fernandes fez um acordo com a China esses dias, que vai entrar lá na rota da seda. A China vai investir na Argentina, que está lá devendo bilhões para o FMI, e a China está de olho, né? É a mesma coisa em Honduras. A Xiomara estava com essa ideia de aproximar da China desde o começo, e aí já começaram as tensões. Acabou que a pessoa lá de Taiwan foi convidada para a posse dela. Então, as notícias são assim: será que ela vai voltar atrás nessa iniciação da reaproximação com a China? Ela está com uma pressão muito grande. Os Estados Unidos, eu queria falar, dar os dados que o Assad tinha falado de antes, que a taxa de homicídio desde a época do golpe aumentou assim, absurdamente. Lá em Honduras, que em 2011 era 86 homicídios por 100 mil habitantes, que é um horror, que foram mortos entre 2014 e 2017, 141 líderes, isso pelos relatórios da Washington Office da América Latina, ou seja, os números americanos, né, os números imperialistas, 141 líderes. E desde da época do golpe, quando houve o golpe, a ONU condenou o golpe e o Obama, que era o presidente da época, condenou o golpe, mas a Hillary Clinton logo desmentiu o Obama, falando que se o status quo retornasse e o Estado de Direito e a ordem da Constituição, então que o golpe era uma coisa positiva, a Hillary Clinton falou na época. Então, os Estados Unidos estão de olho e eles mandaram muitos militares, treinaram militares em Honduras. Então, existe uma repressão muito grande, uma pobreza muito grande, e a Xiomara vai estar sob muita pressão, né? Porque existe o Biden, o que ele está fazendo agora é aumentar essa pressão, que o mundo está realmente separando em dois. A gente vê assim quem está com o imperialismo e quem não está. E a Xiomara vai ter muita dificuldade de se manter no poder com esse exército enorme, a base aérea, a base militar enorme, cheio de militares que apoiaram o golpe, treinados pelo Comando Sul dos Estados Unidos. Então, ela vai ter dificuldade, né? Não vai ser nada fácil. Então, ela sabe que ela precisa do apoio popular. E o bom de Honduras é que as pessoas já estão mobilizadas. O problema é que a pobreza é muito grande, então não vai ser fácil. A gente tem que
nos solidarizar e olhar para Honduras, né? Porque se o Lula conseguir voltar para a presidência, ele vai sofrer essas mesmas pressões, do mesmo jeito que Honduras foi meio mostrou o caminho do golpe que a gente sofreu depois. Eles sofreram em 2009, a gente sofreu em 2016. Agora a volta da Xiomara pode mostrar também o que seria uma volta do Lula, né? Que não vai ser fácil, é uma pressão muito grande do imperialismo, a China e a Rússia aí interessados em ter mais gente do lado deles, mais pressão contra os Estados Unidos desesperados, em total decadência. O que a gente vê aqui, toda vez a gente fala isso, a economia de mal a pior, 4.000 mortos por coronavírus por dia, e sem previsão de melhora, né? O Biden todo dia fala que ele vai no Twitter falar que a economia está melhorando, aí as respostas estão todas assim, das pessoas alucinadas, falando, como assim você está falando que a economia está melhorando? Melhorando para Wall Street, né? Porque as pessoas estão passando fome, estão na rua, estão sem trabalho, estão sem perspectiva nenhuma. Então, quanto mais o imperialismo tem dificuldade aqui dentro de casa, mais ele vai pressionar o resto do mundo, né? E Honduras, ali do lado, sempre sofre. Honduras repete aqui aquele famoso ditado latino, né? Muito longe de Deus, muito próximo dos Estados Unidos, né? É uma coisa muito desgraçada. Mas isso também acaba se tornando, pegando esse gancho aqui da Adri, um ponto importante de pressão política também, porque um dos objetivos dessa onda de golpes de Estado que foi inaugurado em Honduras é justamente a tentativa dos Estados Unidos de organizarem a casa, o próprio quintal, né, para poder partir para aventuras mais ousadas, né, ao redor do globo. E o que a gente está vendo é que o momento, apesar da musculatura deles serem um regime muito poderoso, em termos a debilidade política muito poderoso em termos militares e econômicos, a debilidade política é muito grande, né? Perdeu o controle aqui da América Central, uma região estratégica para os Estados Unidos. É muito ruim nesse momento em que eles estão tentando fomentar aqui uma guerra no Oriente Médio, no momento em que eles precisam recuperar as posições perdidas na África também. A Júlia lembrou aqui muito bem a situação do Mali e de toda a região do Sahel, e sobretudo na costa ocidental da África, que a gente já tratou aqui também no Mundo em uma Hora. Fica a dica aqui para os companheiros que quiserem mais informações na nossa playlist. Mas o caso é que perder o controle aqui da América Central é uma coisa muito negativa, sobretudo pelo exemplo que isso vai dando, né? A gente está vendo agora, por exemplo, uma coisa muito importante é que a política de mobilização popular ela vai colocar vai fornecer assim cenários muito distintos entre a evolução da situação em Honduras, de uma situação desesperadora para a classe trabalhadora, para uma situação que tende a ser mais favorável agora, né? A gente tem que ver até onde que vai isso, mas essa busca constante de uma base de apoio popular, o reforço, né, que a Xiomara Castro faz de apoiar a sua base popular, vai fornecer um contraste aqui que tende a ser muito interessante em contrapartida com a política dessa esquerda super adaptada aqui, golpista, que é um rosa assim bem aguado, que é a esquerda do Chile, né? Não tem nada de vermelho, quase não tem rosa também, de tão aguado que é a coisa. Mas o caso é que a gente está vendo também
uma perda aqui de controle do próprio quintal, que é muito ruim. Isso coloca muita pressão nos Estados Unidos para as operações deles ao redor do globo. E deixa também um exemplo positivo aqui de como que a gente mesmo pode sair dessa crise. Isso que a Júlia colocou o mundo se divide agora entre quem apoia os Estados Unidos e o imperialismo, quem está contra. No Brasil isso se materializa de uma forma mais prática em quem está do lado do Lula, da candidatura do presidente Lula, né, não de toda a política dele, naturalmente, mas da candidatura dele, e quem está do lado dos Estados Unidos e do imperialismo. Isso vai ficar muito claro aqui também nessa eleição presidencial, e é um fator que a gente tem que sempre que lembrar e ter em perspectiva, né? O apoio popular ele é muito grande, mas ele vai enfrentar muita resistência interna, inclusive muita resistência, e sobretudo interna também. A gente tem esse caso das traições do Partido Livre, exato, como outro exemplo de que o imperialismo ele não vai atuar só usando a mão direita, ele vai usar a sua mão esquerda também. Todos os seus músculos serão mobilizados para, independente de qualquer consideração secundária, para os seus interesses materiais, que se traduzem em manter esse importante colosso latino-americano, que é o Brasil, sob controle, para não deixar essa fogueira que começa a se espalhar aqui se alastrar com muito mais rigor, porque imagina, você já está tendo Nicarágua, Honduras, aqui na América Latina, e o Brasil acrescentando mais pressão sobre isso é um fator muito desestabilizador para toda a ordem política do continente americano de conjunto, né? A gente está vendo também que no próprio cenário interno nos Estados Unidos a coisa não está fácil, né? O Let's Go Brandon tá que tá lá, ele tá mentindo doidado e ninguém tá acreditando nele por razões óbvias, porque tá muito na cara que a situação dos Estados Unidos é péssima, sendo bem generoso. A Kamala Harris, a vice-presidente do Joe Biden, a primeira viagem para o exterior dela foi para Guatemala e Honduras, e para pressionar pela questão da imigração, que não que eles tenham qualquer problema com a questão da imigração, o problema é que era a direita daqui dos Estados Unidos estava usando a questão da imigração para falar mal do governo Biden, que já começou de mal a pior. Então, ela foi a primeira viagem dela, foi para a região ali, e agora, na posse da Xiomara, ela também voltou. Ela voltou para Honduras, e não só ela, mas alguns deputados e representantes da USAID, que é a principal ONG ali junto do governo dos Estados Unidos, junto com o NED, que faz toda a propaganda, né, para o imperialismo conseguir manter o que a Hillary Clinton falou, o status quo lá do jeito que eles gostam. Quando teve o golpe de 2009, eles falaram que eles condenaram o golpe, mas imediatamente voltaram com o apoio ao dinheiro do USAID, muito forte em Honduras, e também eles têm a base, né, a Sotucano, que é uma das bases militares maiores ali, que foi usada para pressionar a Nicarágua e El Salvador. Então, Honduras está debaixo das garras do imperialismo. A gente vê aí o papel das ONGs de novo, vamos dar os nomes aos bois: Boulos, Jones Manuel, Breno Altman. Quem fala que as ONGs não tem problema ter financiamento de ONG é uma mentira. Essas ONGs estão diretamente ligadas ao interesse imperialista. E, além disso, eles têm o exército lá
incrustado lá dentro de Honduras. A gente aqui em Nova York, a gente está tentando fazer campanha para o Lula livre, e tem um grupo que tinha organizado todos os brasileiros no exterior aqui no estado, não só em Nova York, mas em todo o país, um grupo que era para estar organizando uma campanha grande do Lula, mobilizando a população aqui no exterior. Eles anunciaram que tem financiamento da Open Society, ao mesmo tempo que eles anunciaram que não vão fazer campanha para o Lula, vão fazer só uma campanha de Vota Brasil, verde e amarelo, sem poder falar do Lula, não pode falar do Lula, de acordo com esse pessoal do escritório Washington Brasil. Então, a gente vê Honduras como um exemplo aí que a gente vai ter que lutar muito. E vai ser uma luta dura, o imperialismo não vai deixar o Lula voltar. Se o Lula voltar, não vai deixar ele fazer o que a gente quer que ele faça, que é se livrar das privatizações. Nós queremos a Petrobras soberana, nossa, educação, saúde. Então, a gente já sabe o que vem por aí, vamos nos preparar, nos informar, continue acompanhando a Causa Operária TV, assistam os programas, assista a entrevista do companheiro Eduardo Vasco com o Manuel Zelaya, com o Aldo Rebelo, que fala muito sobre a soberania do Brasil e a influência, o que eles estão querendo fazer, dá um gostinho aí do que vai ser a aula da história do Brasil do companheiro Rui Costa Pimenta. Então entra lá na Universidade Marxista, faz a sua inscrição para aula, para o curso de História do Brasil, universidademarxista.pco.org.br. Siga a Causa Operária, o canal Internacionalismo, contribua, se filie ao PCO. Nós somos um partido de esquerda revolucionário, marxista, que estamos na luta pelo Lula presidente, pela soberania do Brasil, e precisamos muito do apoio, que vocês estão vendo o tanto que a gente está sofrendo ataque dessas pessoas que vêm falar na maior cara de pau de que o financiamento do imperialista não tem nada a ver, que todo mundo recebe, que é assim. Nós não recebemos, nós estamos aqui na luta e contamos com seu apoio. Divulga o nosso vídeo, curta, e na semana que vem a gente volta com mais um Mundo em Uma Hora. Obrigado, companheiros, até semana que vem.